Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre votos válidos, votos nulos e votos brancos. Quais deles são contabilizados para as eleições? Como esse tema é muito importante, se você não é um inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para não perder nenhum conteúdo e vamos comigo para saber mais sobre esse assunto que é muito importante para as eleições. Então vamos lá, uma dúvida muito frequente dos eleitores é se os votos brancos e os votos nulos são contabilizados para as eleições. As pessoas se confundem muito e acham que os votos nulos e os votos em brancos entram na contagem para eleger alguém, mas não. Já de início, já dando um spoiler aqui, os votos válidos são os únicos que são contabilizados para as eleições. E como funciona isso? No frigir dos ovos, como diz o ditado, no apurar das eleições, faz-se uma análise e tira-se todos os votos nulos e todos os votos brancos e somente os votos válidos serão considerados para fazer o cálculo para eleger tanto prefeitos como vereadores ou nas eleições gerais, presidentes, deputados estaduais, federais e senadores. Então, a gente tem que ter isso em mente. Se eu anulo o meu voto ou se eu voto em branco, o meu voto não contará para as eleições. Vocês só terão o voto contabilizado se você votar da forma correta nas eleições. Naquele momento que você for digitar o seu voto na urna, se você digita o número correto para prefeito e confirma, e se você digita o número do seu vereador ou o número da legenda partidária para no momento do voto de vereador e confirma, você faz com que o seu voto seja válido e ele será contabilizado nas eleições. Para a gente entender como é que funciona essa questão dos votos válidos, é muito importante nós sabermos a diferença entre sistema majoritário e sistema proporcional. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entenderem melhor sobre esse assunto. Mas primeiro, os votos do sistema majoritário, que são os votos nas eleições de 2024 para candidato a prefeito, os candidatos que estão concorrendo ao cargo de prefeito e vice, eles serão eleitos de uma forma diferente de quem está concorrendo para vereadores. Então, nesse caso, os candidatos a prefeito, eles poderão ser eleitos por uma maioria simples ou por uma maioria absoluta. A gente tem que ter em mente que a maioria absoluta ela só ocorre nas cidades que têm mais de 200 mil eleitores que terão segundo turno. Já na maioria simples, as cidades que possuem menos de 200 mil eleitores não terão segundo turno. Então, nesse caso, o candidato mais votado ao cargo de prefeito será eleito já em primeiro turno. Para os municípios que têm mais de 200 mil eleitores, terão segundo turno caso nenhum deles alcance mais da metade dos votos válidos naquela eleição. Já para os cargos de vereadores, é muito importante a gente ter em mente que é um cálculo muito mais difícil de ser feito, porque é o sistema proporcional. Nesse sistema proporcional é feito um cálculo diferente do sistema majoritário, como eu expliquei para vocês agora há pouco, dos prefeitos. Para os cargos de vereador, é feito um cálculo de votos válidos para formar o quociente eleitoral. A partir disso, nós teremos um cálculo para verificar quantas cadeiras aquele partido fez com a quantidade de votos que ele obteve e assim vai se dividindo as cadeiras para os cargos proporcionais. Então é um cálculo diferente, mas também tem que ter em mente que somente os votos válidos serão contabilizados. E como eu já expliquei para vocês nesse vídeo que eu cito e que eu vou deixar linkado aqui para vocês sobre o sistema majoritário e sobre o sistema proporcional, é muito importante que vocês tenham em mente que o voto para os cargos proporcionais, no caso das eleições de 2022, os cargos para vereadores, o mandato que aquela pessoa obtiver, ela não é do candidato, ela não é do detentor do mandato, mas sim do partido. Então, por que esse cálculo é feito? Quantas cadeiras o partido conseguiu, ou quantos votos o partido conseguiu, e aí os mais votados dentro daquele partido, se atingir também uma média de 10% do quociente eleitoral, conseguirá a cadeira, conseguirá aquela vaga no legislativo. Porque conforme esse cálculo é feito, a gente chega em uma quantidade de pessoas que serão eleitas a depender da quantidade de votos que aquele partido obtiver. Então é muito importante no sistema proporcional que você
analise também quem está naquele partido, quem são os vereadores, porque em muitos casos você pode votar em uma pessoa e outra pessoa ser eleita com o seu voto. Por isso é muito importante que as pessoas analisem quais são as pessoas que compõem aquela nominata, porque em muitos casos pode votar em um e ajudar a eleger uma outra pessoa. É muito importante que o eleitor tenha isso em mente, porque em muitos casos a pessoa contribui para eleger uma pessoa que ela não gostaria, inclusive, que fosse eleita, mas elas estão na mesma nominata. Então, para finalizarmos, é importante vocês terem em mente que, numa eleição, somente os votos válidos serão computados. E se você quiser propositalmente anular o seu voto ou votar em branco, saiba que você não estará contribuindo para aquela eleição. Então, os votos nulos e os votos em branco, eles não servem de nada. O eleitor, embora ele tenha ido até a urna para fazer a sua contribuição democrática, ele não contribuiu com nada, porque o voto dele simplesmente será desconsiderado. Então é muito importante que vocês analisem em relação a isso e verifiquem os candidatos que vocês irão votar. Na hora de votar, digita o número, verifica se é aquela pessoa mesmo que você vai votar, porque vai aparecer a foto dela, o nome dela, e se tiver tudo certo, confirma, porque aí o seu voto estará contabilizado e será um voto válido. Então este era o nosso assunto de hoje, é uma dúvida muito frequente dos eleitores, que eu tenho recebido com muita frequência, se o voto válido é o único que conta realmente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas, deixe a sua dúvida aqui embaixo que eu terei maior prazer em respondê-los. Muito obrigada, espero vocês na semana que vem, porque nós temos vídeo novo no canal toda quinta-feira às 17 horas. Até mais, tchau, tchau!